E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 5 de maio de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje alta de 2,13%, deixou este candle aqui no dia de hoje, um candle forte, candle que superou aqui essa resistência dos 105.600, vocês veem aqui que já havia segurado outras duas vezes, isso aqui no histórico recente, duas vezes aqui nesse ponto, superou, deixou um candle interessante, um candle com volume, né? Volume bom também, superando também duas médias, tanto a de 9 quanto a de 20. Agora, aqui teremos como resistência esse ponto aqui, que seria próximo à média de 80 no 108 mil e no 110 mil. Esse 110 aqui, recentemente vocês veem aqui dois toques nesse ponto, tá? Então, candle bonito. Pelo tempo gráfico semanal, esse movimento aqui também fica um pouco mais claro para vocês. Vocês veem que o índice chegou a tocar aqui nesse fundo, testou esse suporte dos 103 mil, testou duas vezes nas últimas 2 semanas, né? Chegou a tocar nesse, esse aqui ultrapassou e voltou, e ambas fecharam aqui próximo a esse suporte, sendo que na semana passada ficou um pouco abaixo, e nesta semana teve a superação. Então isso aqui já deixa um pouco mais de confiança nesse suporte dos 105.600. Quanto ao Ibov, Bovespa hoje alta de 2,91%, subiu forte hoje, volume acima da média, né? Volume bom também, superando aqui a média de 9 e a de 20 e tocando agora na média de 80, uma média que segura bem, né? Vocês veem que já segurou aqui anteriormente, então é uma média forte, tocando aqui nela. Vocês veem também que superou essa região aqui desse suporte, né? Que aqui também agiu como resistência aqui recente, né? Agiu como resistência aqui. Aqui também já havia funcionado como resistência anteriormente. Então aqui é um ponto importante, 104.114, né? E superou. Agora, esse ponto aqui do 104 mil funciona como um suporte, como já funcionou antes, agora funciona como um suporte. Então aqui é um ponto importante para segurar, tá? Em caso de comece a cair na segunda-feira, por exemplo, já um ponto importante. Tem como resistência agora tanto essa média de 80, que está tocando agora, ela está aqui exatamente 105.200, e essa resistência aqui dos 106.730, que seria outro ponto importante como resistência. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui um candle de recuperação, né? Um candle que mostra força. Se vocês notarem aqui essas sombras, ambas caíram bastante, né? Mas aqui já deixa aqui um padrão um pouco mais importante, um pouco mais interessante. Então vocês veem que essa queda aqui que estava ocorrendo segurou aqui nesse ponto. Essa queda também da semana passada, o candle fechou um pouco acima também desse suporte, e nesta semana fechou acima e ainda com um pouco mais de força, né? Então um candle importante. Próxima resistência, 106.730. Quanto aos ativos, vou comentar alguns que eu comentei ontem. Eu acho que dessa lista só Pets que eu não havia falado. Marfrig comentei aqui desse ponto, né, que eu havia ajustado. Hoje estava subindo, deu uma recuada. Era uma alta que o volume estava baixo, né? Então aqui já são 4 dias com volume abaixo aqui da média, né? Então que Marfrig ainda sem ponto de entrada. Próximo ativo, Prio. Prio eu comentei que poderia estar deixando um sinal de Joy de Napoli se fechasse atrás da 3, essa média de 3 e perdesse. E isso aqui é um ponto aqui que não aconteceu. Comentei que dependeria do dia de hoje. E olha só o candle que deixou. Um candle mostrando força, né? Então deixou praticamente muita sombra aqui inferior a um corpo pequeno. E nada de venda, né, nesse ativo. Então não há o padrão. Aguardar aqui os próximos movimentos. Próximo ativo, Pets. Pets deixou um movimento bem forte. Pets estava aqui numa região de 61.8. Eu não lembro se eu deixei alarme, eu sei que eu vi que estava aqui posicionado, né? Mas essa alta de hoje bem expressiva, né? Se não esperava também. Uma alta de praticamente 16%, um volume altíssimo. Se vocês notarem também nessas últimas semanas o volume tem aumentado muito, né?
volume alto, bem acima da média, diferente desse período aqui. Então vocês têm aqui um período com pouquíssimo volume, aqui também, mas aqui essa semana já com volume bem mais alto. Superou hoje essa média de 80. Dessa 61, busca-se aqui a projeção do pivô. Primeiro alvo alcançou, que seria nos R$7. Segundo alvo, aqui nos 7,36, tá? Assim, uma entrada bem... Assim, por isso que essas entradas de 61,8 são importantes, né? Stop reduzido para um alvo bem bem assimétrico. Próximo ativo, Embraer. Embraer, comentei ontem, né, da força que teve assim, essa queda. Foi uma queda que ocorreu depois de um gap. Então teve um gap aqui nesse ponto. E rompeu aqui a média de 80, né? Então deixou um movimento bem forte. Hoje caiu 2,48%, então enquanto o Ibov teve de alta 2,91%, Embraer caiu isso, né? Então, movimento forte na queda. Pelo tempo gráfico semanal, chegou próximo aqui à média de 80, comentei que poderia ser um suporte importante. Tempo gráfico mensal, que bem embolado, né? Na média de 80, na de 20, então está bem preso aqui dentro. Então, por enquanto, nada de compra nesse ativo. Pão de Açúcar, PECAR3, um ativo que o volume também aumentou bem esses dias. Estava também aqui numa região importante, mas que hoje fechou no 0 a 0, deixou um candle com muito volume, mas vocês veem aqui um movimento bem travado, né? Está aqui em cima de uma média de 9 e de uma média de 20. Por isso que eu comentei que seria importante observar principalmente esse ativo após a superação da média de 80. Geralmente fica muito travado, né? A exceção, sim, Duque, comentei ontem, né? Ativaria aqui o pivô nesse ponto. Ativou, havia superado ontem um pouco acima. O primeiro alvo nos 9,66, inclusive eu coloquei aqui. E assim, andou bastante, subiu 8%, né? Uma alta boa, volume bem acima da média, volume bem alto aqui nesse ponto. Então aqui justamente para romper, né? Aqui vocês veem que o ativo tendência de baixo, então aqui seria uma operação aqui já buscando uma reversão nesse ativo. Próximo ativo, Grupo Soma 3, também estava numa 61,8, tem uma trap ativada, comentei ontem. Eu imaginei que buscaria aqui esses 8,67, que seria aqui onde segurou anteriormente, né? Havia deixado aqui uma operação de 61,8 com stop alto, stop técnico alto. Puxou forte hoje, alta de 11%, superou aqui esse ponto. Provavelmente tenha chegado no primeiro alvo. Não. Ainda longe, o primeiro alvo está no 9,70, o ativo fechou em 9,21. Então, um movimento forte aqui, superando a média de 80, superando também esse canal. Estava aqui no topo do canal aqui do diário, né? Então, movimento importante. E a trap aqui, pelo tempo gráfico semanal, deixa eu ver se chegou no alvo, se chegou próximo. 9,79 o alvo, ainda não chegou nele. Então, o alvo da trap próximo aqui ao primeiro alvo do pivô. Próximo ativo, Qualicorp, Qual3. Qual3 chegou aqui num ponto importante, aqui seria essa resistência, né? Que, superando, ativaria aqui o fundo duplo. Houve aqui um pouco dessa superação, mas volume baixo. Tem que ver como é que vai funcionar na segunda-feira, né? Se vai devolver, se vai deixar um candle aqui tocando para ir fazer um pullback e puxar para cima. Marfrig, já comentei, né? De Marfrig. Bpan, Banco Pan. Vocês veem aqui também uma região de 61,8. Eu tinha como alvo 6,27 no primeiro alvo, mas hoje volume baixíssimo. Há uma divergência bem bacana no OBV, mas volume baixo, próximo à média de 80, segurou aqui. E esse era um movimento que eu meio que esperava, tanto em Soma quanto em Iduc, né? Iduc até havia feito superação, Iduc está como o ativo estava aqui hoje, né? Havia feito superação da média de 80, estava ativando o pivô. Então, eu pensei que fosse ocorrer algo assim em Soma, mas explodiu, né? Subiu bastante. Bpan ficou aqui nesse ponto.
volume bem abaixo, tem que ver como é que vai funcionar, principalmente próximo às 5,63. CIA Modas, CAB3. CAB3 aqui superou essa resistência, então uma resistência que havia segurado várias vezes, né, que seria o quinto toque nessa resistência e superou. O OBV bonito, volume bonito, tem que ver como é que vai ocorrer agora com esse ativo. Se faz um pullback, deixando aqui um candle de compra aqui em cima após fazer o pullback, poderia deixar aqui uma entrada bacana com um stop técnico baixo, tá? A depender do movimento. Mas assim, bonito esse movimento, deixou uma entrada boa. Esse ativo aqui tem um trap, tá, no semanal, um trap aqui com um stop altíssimo, tinha na época. Eu lembro que eu até peguei a opção, mas não chegou a andar muito, né? Depois do trap andou pouco, mas o alvo do trap é nos 4,61. Dependendo do candle que deixar na segunda-feira, pode deixar também uma entrada bacana com uma simetria muito boa, né? Então aqui poderia ser, dependendo do pullback, um ponto importante para buscar aqui, deixa eu ver quantos por cento. Do ponto que está hoje, seria quase 40%. Então, analisar aqui esse ativo durante a semana. Por hoje é isso, pessoal. Se puderem comentar o vídeo e curtir, bom final de semana e até a próxima.